Nós estamos estudando sobre os fugitivos. Já vimos dois, não é isso? Adão, que fugiu de Deus. E depois vimos Moisés. E hoje nós vamos para trás do Moisés. O Labão recebeu o Jacó, porque o Jacó tinha fugido da casa dos pais, porque ele trapaceou o irmão dele e o pai dele. Depois eu conto essa história do pai dele também. E aí ele vai morar com o tio Labão, a mãe dele que manda ele para lá. Logo ele fica doidinho por uma menina. Alguém lembra o nome da esposa do Jacó? Raquel, né? Está parecendo o concurso. Ela chama Ra, termina com Kel. Como é que chama o nome dela? Ela era bonita. Mas aí na noite de núpcias, todo mundo tinha que beber muito. Ele encheu a cara e o pai bota a irmã mais velha. Alguém lembra o nome da irmã mais velha? Lídia? Como é o nome dela? Lia. A Lia tinha o olho caído assim, ó. Ela era meia bonita antes do Espírito Santo, que o Joelson falou aqui. E aí o Jacó tinha tomado todas e deitou com ela. Quando acordou, tomou aquele susto e foi falar com o Labão. Labão, eu trabalhei 7 anos para você me dar essa menina e você me deu a mais velha, eu queria a mais nova. O Labão falou, como é que eu ia te dar a mais nova? Tem que ser a mais velha primeiro. Você quer a mais nova, trabalha mais 7 anos para mim que eu te dou. E ele trabalhou 7 anos na esperança de ter a outra esposa e que não engravidava de jeito nenhum. Até que um dia, depois de muito chorar, ela engravidou do José e pôs o nome José. Depois eu vou te contar o que significa. Vamos continuar lendo. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ou seja, o José ia onde os irmãos mais velhos estavam trabalhando e os irmãos, tudo que faziam de errado, ele filmava e mandava por zap para o pai dele. Dedurava os irmãos. 3. Ora, Israel é o nome do Jacó, mesma coisa. Gostava do José, está chiando aqui. Gostava do José e mais do que qualquer outro filho. Olha, preferência por um filho em detrimento dos outros. Toda vez que num casal, entre um deles, há preferência por um dos filhos, é uma indicação de que há problemas sérios neste casamento. Mas o Jacó gostava mais do José do que dos outros. Porque ele havia nascido na velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Túnica longa, vamos assim dizer, uma roupa de marca famosa, uma Armani. Armani é caro? É boa roupa? Armani. Bosch. Sei lá o nome da roupa boa. E minhas roupas todas são Walmart, então eu não sei. Estou falando sério. E elas vestem igual às outras, eu descobri isso. Então, a túnica longa é o seguinte, túnica longa, o pai só dá, é uma túnica cara. Seria a roupa da hiper marca hoje. O pai só dá ao filho primogênito, ao mais velho, que nesse caso seria o Rúben. Em vez de dar a túnica ao Rúben, ele dá para o Zé o caçula. Muito bem, vamos para frente. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O pai pergunta, por que meus filhos brigam tanto com Zé? Por sua culpa, pai. Por sua culpa. 5. Certa vez José teve um sonho. Para piorar, era daqueles moleque que tem ideias maravilhosas. Teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Por quê? O sonho que o José teve foi assim, sabe? Eu sonhei que vocês são ramos que vão dobrar diante de mim.
Como nós vamos dobrar diante do caçula? É o caçula que dobra diante. E foi uma confusão, e eles começaram a brigar, até que do versículo 12 em diante, os irmãos do José têm um plano: vamos matar esse moleque. Aí um dos irmãos fala: matar não, cara, joga num buraco. Jogaram no buraco. Aí tiveram uma ideia: vamos matar sem ver. Como que é mata sem ver? Vamos vendê-lo como escravo. E ele foi vendido como escravo a um grupo de ismaelitas que estava passando por ali. Ele foi vendido como escravo, colocado numa jaula em cima de uma carroça e levado embora. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Precisamos que o Senhor agora, de uma maneira extremamente milagrosa, sobrenatural, tome conta de nossas mentes e raciocínio e atenção, para que não percamos o foco daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Eu acredito que através da Bíblia o Senhor fala conosco. Então, por favor, me ajude a falar da Bíblia para todos nós, de maneira que saiamos daqui com entendimento e milagres em nossas próprias vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos contar um pouquinho a história de José para você. José foi um dos homens mais importantes da história de Israel e um dos homens mais importantes da história da humanidade. Através de José, a nação israelita vai de 70 pessoas a 1 milhão de pessoas. Evidentemente que ele já tinha morrido, mas por causa dele, vai a 1 milhão de pessoas 400 anos depois. José viveu até os 90 anos. E, portanto, ele não viu chegar em 1 milhão e meio de pessoas, mas foi por causa da ação dele. Ele morava no Egito, havia uma grande seca no mundo, e ele traz a família dele para morar no Egito, numa região chamada Gósen, que é perto do delta do Nilo, lá no rio Nilo, que começa lá embaixo na África, vai subindo, chega enorme no Egito, e quando chega perto da cidade do Cairo, em vez dele vir num rio assim, ele começa a fazer várias vertentes e forma o chamado delta do Nilo. É um rio caudaloso, lindo de ver. Lúcia e eu já estivemos na cidade do Cairo, aí numa ponte, olhando o rio Nilo, e essa família ficou nas proximidades de uma das vertentes, uma terra fértil. Daqueles 70, eles procriaram tanto e que chegaram a mais de 1 milhão de pessoas. A ação de José permitiu o desenvolvimento da nação israelita e ela se tornou a nação mais importante do mundo, mais forte do mundo, mais guerreira do mundo, mais inteligente do mundo. Se você quer saber, aquele tantinho de terra desse tamanho, da qual nós vamos conhecer alguma coisa hoje e que iremos visitar em setembro, com 4 horas de carro você atravessa o país de ponta a ponta. Mas há uma diversidade de paisagem, uma diversidade de coisas, uma diversidade arqueológica, e talvez os maiores inventos da história da humanidade nasceram em Israel nesses dias. Não há país que recebeu mais prêmio Nobel na história da humanidade do que Israel até hoje. Não tem país para brigar e mais valente, mais marrudo do que Israel. Imagine que você é uma família de 5 pessoas e mora numa vizinhança com 500 mil pessoas, todas as 500 mil pessoas querendo matar todos os 5 membros da sua família e não consegue. Isso é Israel. José nasceu o último filho de Jacó. Na verdade, ele foi o penúltimo, ele não conheceu Benjamim, que nasceu depois. Quando José nasce, a sua mãe, que era estéril de tanto orar e pedir a Deus uma criança, porque naqueles tempos uma mulher que não engravidava era uma mulher amaldiçoada, segundo a crença popular. Evidentemente que não era verdade segundo a Bíblia Sagrada, mas segundo a crendice popular, uma mulher que não tinha madre aberta era uma mulher amaldiçoada. Lembra uma vez o rei Davi está dançando e pulando na frente da arca da aliança junto com seu povo, vestido em roupas simples, no meio do povão, abraçado com todo mundo, dançando e pulando. Uma das esposas dele olha da janela e fala: putz,
Vergonhoso ver um rei com aquelas vestes dançando e pulando como se fosse um comum. Diz a Bíblia que Deus amaldiçoa aquela mulher porque Davi estava saltando e pulando para Deus e fechando a madre dela para sempre. Essa menina engravida, e quando José nasce, ela põe o nome de José. José tem vários significados. O mais importante é: Deus me concederá mais frutos. Quando José nasce, ela fala: agora minha madre está aberta, terei mais filhos. Ela só teve mais um, Benjamim. Que o pai escolheu esse nome porque José morreu. Na cabeça do pai, José está morto. E quando Benjamim nasce, ele fala assim: esse me trará alegria. Benjamim, o filho da minha alegria. José nasce ainda quando o pai dele estava morando na casa de Labão, e agora ele sai de lá, volta para casa, se reconcilia com seu irmão Esaú e começa a viver ali. José se torna o filho preferido. Deixe-me dizer uma coisa para você: o ambiente da sua casa se perpetuará nos seus filhos até a 5ª geração. Vou repetir: o ambiente da sua casa se perpetuará nos seus filhos até a 5ª geração. O que você é uma herança das 5 gerações atrás de você. Você recebeu dos seus tataravós, bisavós e avós, e você é o que é, pensa no que pensa, crê no que crê, por causa do que você recebeu do ambiente de sua família. Eu não posso mudar mais o meu passado, mas eu posso avaliar se eu gosto de ser quem sou, crer no que eu creio e mudar o meu futuro. Se a minha vida vai viver nos meus descendentes, o que de minha vida eu gostaria que vivesse nos meus descendentes? Meus vícios, minhas raivas, meu nervosismo, ou um bom caráter, o temor de Deus, um bom marido, um bom pai? O que eu quero que viva de mim nos meus descendentes? Isso aconteceu com José. José era fruto de uma família complicada. O Abraão, pai dele, mentiu algumas vezes de medo de ser assassinado porque a esposa era bonita. Ele disse: não é minha mulher não, é minha prima. Aí o rei falou: já que é sua prima, eu quero ela para mim. Quando o rei foi por cima dela, Deus deu uma maldição na casa do cara e falou assim: essa mulher é casada. O rei chama Abraão e fala: como é que você mente para mim, cara? Quase você destrói a minha casa. Pega ouro, prata e sai da minha frente antes que eu te mato. 2 vezes. Depois o Abraão teve 2 filhos. Um chamou Ismael, o outro Isaac. Ele gostava do Ismael, mas ele gostou muito mais do Isaac, porque o Isaac saiu das entranhas dele. O Ismael foi barriga de aluguel, inseminação não artificial. Entenderam ou não? Nasceu Ismael da escrava Agar. Naqueles tempos, a lei dizia: se você não consegue ter filho com a sua mulher, porque ela tem a madre fechada, você pode usar uma de suas escravas para ter filho, e o filho não será da escrava, será seu e de sua mulher. A escrava naquele tempo, e você trabalha para uma patroa que ganha mal e reclama dela. Naquele tempo, se a sua patroa fosse estéril, o patrão tinha que deitar com você, produzir filho em você, e o seu filho seria deles. Isso aconteceu. O Abraão falou: Deus falou que eu vou ter filhos. E olha o nome do Abraão: Abrão. Ele chamava Abrão. Abrão em hebraico significa pai de muitos. E Deus ainda troca o nome dele para Abraão, que significa pai de uma nação. E o cara era estéril, o cara era velho, e a esposa é estéril. E aos 90 anos, o Abraão, uma coisa aconteceu que funcionou. E ele namorou com a esposa dele. E alguma coisa aconteceu que ela engravidou. Agora uma mulher de 90 anos, quase 90 anos. Tem uma coisa crescendo na barriga dela. Será que ela sabe que é um filho? O que está se mexendo aqui? Eu nunca tive. Nasce Isaac. Isaac foi um filho do milagre.
E diz a Bíblia que o Abraão preferiu mais o Isaac do que o Ismael. Ismael expulso de casa com a própria mãe Agar. Eles vão morar no deserto. Passam-se anos e anos e anos e anos e anos e anos. E o seu erro acaba te encontrando de novo. Para quem José foi vendido? Por uma caravana de ismaelitas. Os descendentes do outro filho rejeitado de Abraão. Cresce Isaac. Isaac também gosta mais de um filho e a esposa gosta mais do outro. De quem Isaac gostava mais? Do Saul, porque ele era machão. Esaú, né? Esaú ou Saul? Esaú. Ele era machão, caçador, cheirava campo, cheirava caça, cheirava cocô de vaca, cheiro bom. Todo cowboy gosta. E o pai dele gostava dele. Já o Jacó não, o Jacó era chefe de cozinha. E naquele tempo não pegava bem. O Jacó era delicadão, quietinho, com a mamãe. Mas a mãe adorava o Jacó. Vê? Abraão gostou mais de um filho, o filho gostou mais do neto. E daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa. Jacó vai gostar mais de José do que dos outros filhos. O ambiente de uma casa se perpetua nos filhos até a 5ª geração. José era preferidinho do papai. Para piorar, o José era dedo duro. Ele vê os irmãos trabalhando, voltava e falava: pai, os caras não trabalharam, os caras não cuidaram, os caras aprontaram, os caras beberam, os caras saíram por aí atrás de meninas, largaram o rebanho. E quando os meninos chegavam, o Jacó descia a ripa nos meninos. E eles ficavam com raiva do José, com ódio do José. Quando o pai manda fazer aquela túnica para ele, aí os meninos ficam com ódio mortal desse garoto. Para piorar, o José tem 2 sonhos. O primeiro sonho do José é que ele será maior que os seus irmãos. Eles ficam loucos de raiva com esse sonho. E o segundo sonho do José é pior ainda: ele será maior que os pais dele. E sabe, às vezes não é o que a gente diz, mas é como a gente diz que complica tudo. Acho que ele chegou lá e falou: quer saber, vocês aí, ó, eu vou ser maior que vocês. Sonhei esse sonho e eu sei que foi Deus que mandou, Deus que falou para mim em sonhos que eu vou ser maior do que vocês. Se um filho meu vem com sonho e fala: pai, acabei de sonhar, Deus que mandou dizer que eu vou ser maior que eu sei, ok, só depois que eu te bater. O José criou, ou o pai dele ajudou a criar um ambiente de ódio, de raiva. Então ele é vendido como escravo. Naquele tempo, um escravo vivia máximo 15 anos. Não aguentava, morria. Ele tinha 17 para 18 quando foi vendido como escravo. O que os meninos fizeram? Jogaram num buraco: vão matar, não vão matar, vão matar, não vão matar. E alguém fala: pelo amor de Deus, não vão matar nosso irmão. Olha, vai passando uma caravana aí, vamos ver se eles querem comprar os caras, vamos vender esse moleque como escravo. Boa ideia, boa ideia. Aí venderam o moleque como escravo, arrancaram aquela túnica comprida dele e venderam como escravo. Os ismaelitas compraram, botaram numa jaula em cima de uma carroça e foram embora, se perdendo no horizonte. Eu posso imaginar o José dentro daquela jaula gritando: não, não, por favor. Sumiu. E os irmãos matam um bicho, bota sangue do bicho na túnica do menino, volta para casa e fala: pai, bad news. Que foi? O Zezinho, pai. Como assim? A túnica dele, pai. Fala! Pelo amor de Deus, fala logo! O que aconteceu? Oh, pai, um bicho matou o Zé. Todos os meninos abraçam Jacó, que chora, grita, estrebucha, se joga no chão, fica inconsolável, porque o filho dele morreu. O filho amado, preferido.
Por 20 anos, o Jacó pensou que o filho dele estava morto. Por 20 anos, todos os irmãos do Jacó, todos os irmãos do José, olhando por pai sofrer e pensavam: cara, o que nós fizemos agora? Não estou para falar mais nada. Agora já era. Essa altura o Zezinho está morto. Não, a gente precisa confessar. Não, vamos ficar aguentando aquilo, vendo o sofrimento do pai. O pai consegue namorar velhinho. O ambiente de uma casa se perpetua nos filhos, né? O pai consegue namorar velhinho. A menina engravida de Benjamim. O filho que me trará alegria no meio da minha tristeza. E José é vendido. Os ismaelitas chegam no Egito e vendem o José para um cara chamado Potifar, que tinha uma belíssima fazenda. O José trabalha para o Potifar, faz um excelente trabalho, sabe ler, sabe escrever, sabe fazer contas, sabe fazer matemática, sabe calcular, sabe juros sobre juros, juros compostos, correção monetária, sabe tudo. Pensa que tudo isso não existia naquele tempo? Existia. Começa a administrar os bens da fazenda, o Potifar fica feliz, bota o José como chefe de todos os escravos. Mas o José era garotão. No Egito faz calor. De vez em quando ele trabalhava lá fora sem camisa. Aquela barriga tanquinho, aqueles braços fortes. Você nunca viu fotografia do José? Também não. Mas eu imagino. Ele era bonitão. Pele dourada. No entardecer ele brilhava. A esposa do Potifar ficou caidona por ele. E por vários dias cantava o garoto: vem cá. Mas o José fugiu pela primeira vez do que ele precisava e de fato deveria ter fugido. Fugiu do pecado, fugiu do adultério, de uma relação extraconjugal. Ele sabia que o marido seria totalmente ferido por isso. E o José foge de 3 maneiras. Mesmo com os hormônios à flor da pele, mesmo com todas as pressões da vida, na idade cheia de energia, o José foge do erro por 3 maneiras. Primeiro, ele foge desde o ponto socio-legal. Ele diz: dona, a senhora é uma mulher casada, eu sou um homem solteiro, seu marido é o Potifar. A gente não pode fazer isso. Ela insiste outro dia com ele, avança sobre ele, e ele foge da segunda vez. Desde o ponto de vista teológico, ele diz: dona, Deus condena isso. Deus não gosta dessas coisas. Eu creio em Deus e num Deus que disse que eu não posso fazer isso, dona. A senhora está entendendo? Ela não entendeu. E ela avançou sobre ele. E quando ela avançou sobre ele, ele fugiu da terceira vez. Deu no pé. Saiu correndo. Seria chamado de bobo hoje. Ele tinha todas as justificativas para cair. Eu sou escravo, eu tenho que obedecer a patroa está mandando, tem que fazer. O inverso, se o marido dela fosse se ele queria filhos e ela fosse estéril, ele poderia pegar a empregada, que não era pecado. Mas por alguma razão, o inverso era. A mulher daquele homem não podia se deitar com ele só por prazer, ela era uma mulher casada. Mas ele podia dizer: eu sou escravo. Ele também podia ter ido ao psicólogo e o psicólogo dizer: olha, menino, os hormônios não são crentes, vai firme. Ele tinha todas as desculpas. Poxa, tanto insiste, eu não tenho para onde fugir, vou ter que amansar essa dona aí para poder trabalhar em paz. Não. Ele fala para ela: olha, do ponto de vista social e legal, a senhora é casada, eu sou solteiro. Do ponto de vista da minha fé, Deus proíbe. E aí a senhora quer? Eu vou sair correndo. Mas quando saiu correndo, ela agarrou a capa dele. Atração fatal. Quando o marido chegou, ela disse: meu amor, vem aqui.
Vamos assistir as câmeras de vigilância para você ver o que aconteceu com esse seu empregadinho que você gosta tanto. Está aqui, ó. Ele veio no meu quarto tentar me pegar. E como eu gritei, ele saiu correndo e a capa dele caiu no chão. Potifar simplesmente mandou o cara para a cadeia. Não perguntou para os outros empregados. Por que desconfiar da minha mulher? Ela é maravilhosa. Simplesmente mandou José para a cadeia sem questionamentos. O José fugiu do que deveria ter fugido. Sabe por quê? Olha o que nós acabamos de cantar. Ele me ama. Ele nos ama. Sabe? O José foi vendido como escravo. Ele podia dizer: pô, Deus, eu creio em você, você falou comigo, você falou dos meus sonhos, que eu vou ser grande, e como é que eu vim parar nesse negócio? Quer saber? Não brinco mais de crente. Você já notou que muitos de nós somos crentes em Deus até quando não sofremos? Nós somos crentes em Deus até não sair sangue. Conheci um irmão que disse uma vez para mim: pastor, eu vou ser fiel a Deus até a última gota do seu sangue. Eu falei: pera, alguma coisa está errada. Não é do seu? Ele falou: não, do seu. Nós somos assim. O José podia ter desistido de Deus. Deus falhou, Deus fez isso comigo. E sabe, aí vai a diferença entre vencedor e perdedor. O vencedor, o perdedor é aquele que faz duas coisas diante de situações difíceis, de catástrofes, de enfermidades, de tempos duros na vida. Ele faz duas coisas, por isso ele é um perdedor. Primeiro, ele acusa. Você é culpado, Deus, você é culpado, Deus. Essas pessoas são culpadas, meus irmãos são culpados, eles são culpados. Culpa os outros. Ainda que os outros, de fato, possam ter mesmo cooperado para essa situação horrenda pela qual você está passando, acusar não resolve. A outra coisa que o perdedor faz é autovitimização. Ah, o que aconteceu comigo? Olha o que aconteceu comigo. Ai, o que aconteceu comigo? Eu estou sofrendo, eu não paro de sofrer. Sabe, as pessoas que acusam e se auto-vitimizam, só Deus na história, porque ninguém consegue mudar. Mas o José trabalhou para o Potifar como se ele fosse Deus, melhorou o cara enriqueceu. E quando ele foi preso, logo na cadeia ele começou a trabalhar, varrer a cadeia, limpar, ajudar os presos que estavam doentes. O carcereiro falou: pô, esse cara é legal, vou botar ele aqui para me ajudar. E ele ganhou a amizade de todo mundo na cadeia. Ele podia lá na cadeia dizer: agora não dá, Deus, de escravo, ok, você fugir dessa mulher porque eu creio em você, eu sou fiel a você, e agora estou nessa cadeia, não vai dar. Mas ele serviu os seus amigos. E havia um copeiro e um padeiro do imperador, do faraó, presos. Não sei o que eles aprontaram. Uma vez eu fui no Museu da Tortura, numa cidadinha na Alemanha. E havia uma gaiola que era pendurada numa haste, que os caras desciam dentro do rio com o cara dentro e deixava lá um tempo, depois puxava, depois ia de novo, até matar. Eu falei: para que serve essa gaiola aí na haste? O rei antigamente, quando o padeiro fazia o pão do tamanho que desagradava o rei, ele botava na gaiola e afogava o padeiro. As leis trabalhistas ajudaram um pouco. Eu não sei qual era a acusação do padeiro e do copeiro, mas eles têm sonhos na cadeia. O José interpreta os sonhos e diz: olha, você vai ser livre, vai voltar, você será executado.
E de fato o rei condena um à morte e liberta o outro. Mas antes disso José fala: quando vocês estiverem lá fora, fala com o imperador, com o faraó por mim. Pô, eu não aprontei, não fiz nada de errado. Vocês já me conhecem. Não, pode deixar que assim que a gente sair nós vamos falar com o faraó sobre você. Falaram? Não. O José agora foi esquecido. Olha quanta coisa está acontecendo com José. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas. E em seguida, apareceram 7 vacas magras que devoraram as 7 vacas gordas, mas elas continuaram magras. O faraó chama todos os videntes, mágicos, profetas, qualquer coisa, bruxos do Egito, e o Egito era famosíssimo numa coisa chamada oráculos de magia. Tinha muita magia negra, muita coisa eles faziam. Vocês lembram do domingo passado a história de Moisés? Que o Moisés joga o cajado no chão, ela vira uma serpente, e aí o Moisés pega no rabo da serpente, ela vira cajado de novo. Os encantadores do Egito fazem a mesma coisa. O Egito era campeão de feitiçarias desta natureza. Harry Potter ali era dar com pau no Egito. Nenhum encantador conseguiu decifrar o sonho. E sabe qual foi o veredito do faraó? Mata. Aí o copeiro fala: Sua Majestade, estou lembrando de um prisioneiro que ele decifrou meus sonhos e os sonhos do outro menino que o senhor mandou matar. Ele é bom de sonhos, traz o menino aqui. O faraó mandou chamar. Lá vai José, o escravo prisioneiro, na presença de faraó, com aquela roupa listrada, distintivo do Corinthians. Só quis agradar os palmeirenses. Não tem problema não. Nós ainda vamos em outra Libertadores. O faraó conta o sonho, ele diz: o meu Deus já me revelou o que é. O faraó arregalou o olho e disse: o que foi? Ele falou: 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade no império faraônico. E as 7 vacas magras? Bad news. 7 anos de seca no mundo todo. Não é só no Egito não. Vai todo mundo morrer de fome. O faraó desesperou, falou: o que eu faço? E José dá a primeira lição de finanças para você. Presta atenção. Você está ganhando 1.000 por mês? Passou a 1.500? Põe na cabeça que você continua ganhando 1.000. Guarda 500. Ah, é muito. Guarda 250. Cada aumento que você tem, guarda para sempre. É a sua liberdade financeira. Dinheiro faz filhos, sabia? Bota junto, eles criam filhos. O José então diz: nos 7 anos de vacas gordas, nós vamos ajuntar em celeiros e cobrar muitos impostos, porque a turma vai ter muito gado, muita planta, muita fruta, muito tudo. Nós vamos cobrar impostos grandes em alimento, em gado, em ouro, em tudo. E nós vamos juntar, construir uns celeiros gigantescos no Egito. E começaram a armazenar todas aquelas coisas, os perecíveis todos refrigerados e tudo. E essa parte eu não sei se tinha. Há uma pesquisa interessantíssima, se você nunca leu sobre isso, de que um dos propósitos da pirâmide era gerar energia elétrica. E há estudos que dão bastante comprovação das possibilidades. Mas deixa isso para lá. E eles guardam aquelas coisas todas. E chegam os 7 anos de vacas magras. O José se transforma em governador do Egito e primeiro-ministro do Egito. O José começa a administrar tudo. O povo do Egito, presta atenção, o povo do Egito fala assim: olha, a gente não tem comida, nós podemos vender o nosso gado e você fica com o nosso gado e dá comida para nós. O José pegava o gado do povo, estava transformando o país numa estatal gigantesca,
e dava comida para o povo a troca do gado. Acabava a comida, o povo chegava e disse: olha, acabou nossa comida, seu José, o senhor podia ficar com as nossas terras? As terras passam a pertencer a Faraó e o senhor nos dá comida? Dá aqui as terras, leva aqui comida. Acabava a comida, o povo chegava e falava: seu José, a gente não tem gado e não tem terra e nós estamos com fome. Tem filhos? Me dá os seus filhos como escravos. Escravizou os próprios egípcios, o José. E nisso a fome bate fora e todos os povos ao redor começaram a vir ao Egito comprar comida. Para você ter uma ideia, pensa assim, em uns 15 campos de futebol de comprido, lado a lado de comprido, mesas, placas com idiomas de 120 países diferentes, que era mais ou menos a quantidade de países que o império, que o faraó dominava naquela época, e gente vindo ficando nas filas do seu idioma. E atrás de cada mesa haviam egípcios que sabiam a língua dessas pessoas para negociar a venda de comida para eles. Pode imaginar isso? Põe sua imaginação profissional. 15 campos de futebol e filas assim. E aqui em cima na plataforma, de vez em quando, o primeiro-ministro com a sua capa, com a sua vestimenta, com o seu cajado, caminhando por trás das mesas, olhando as filas dos povos. José arrumou uma namorada no Egito e casou com ela. Teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E ele lá passeando. Um belo dia, o José passeando, vestido de egípcio. 20 anos mais tarde, uma barba bonita. Na fila da plaquinha hebraico, os irmãos dele. Ele dá uma balançada. Ele vê os irmãos que o venderam como escravo. E ele fala em egípcio com o sujeito da mesa: quem são esses caras? E o cara fala em egípcio com ele: pessoal que veio lá da terra de Canaã, da família de um tal Jacó. Eles vieram comprar comida. E o José falando com o egípcio: eles têm grana. Não me parece que eles têm grana. Falando forte para eles ficarem assustados. E o sujeito falou assim: tem, trouxeram aqui, ó, saco de moedas. Ok, vende a comida para esses caras e manda logo embora. Olhando feio para eles, eles assustados, olhando para cima. Quando eles estão caminhando, antes de começar a sair, José chama um dos seus soldados: pega esse saco de moeda e, sem que eles percebam, enfia no saco de comida deles. E depois manda soldados atrás deles e acha essa moeda lá. De onde você acha que aquelas veraneios da polícia conseguem achar droga na bolsa dos caras? Do Egito, eles aprenderam essa mamata. Bom, isso aí é outra história, imagina, nem sempre é assim. Mas é que eu lembrei disso. E aí, os caras: para aí. Pois não, o que foi? Vocês roubaram o nosso imperador. Como? Vocês não pagaram? Pagamos, nós entregamos o saco de moeda. Deixa eu ver. Abriram o saco, estava o saco de moeda lá. Volta todo mundo. Aí ele começa a entrevistar via egípcio. Fala para eles que eles vão ficar presos. Aí eles falam, e os caras falam em hebraico com o cara, e ele entendendo tudo: não, fala para o primeiro-ministro que o nosso pai vai ficar muito triste, porque o nosso irmão, ele morreu, nosso pai é triste até hoje, não sei o quê. E o coração dele faz assim. Você nunca leu na Bíblia que o coração dele fez assim? Não está escrito na Bíblia, mas eu acho que o coração dele fez assim. Aí ele fala: não, vamos ficar presos. E olha, vai ter que ir para a cadeia. Aí o cara fala: não, imagina, olha, pelo amor de Deus, o papai está lá com o nosso irmãozinho mais novo, o Benjamim. O José fala: eu tenho um irmão. Eu não sabia que eu tinha um irmão. E aí eles traduzem: eles têm um menino lá, Benjamim, o pai está agarrado com ele, esperando os meninos voltar, aqueles meninos vão morrer de fome lá. E o José fala: vocês vão ficar presos e alguns de vocês vão lá.
e vão me trazer Benjamim, falando para o egípcio em hebraico, em egípcio. Gente, a tortura dos meninos era terrível. Eles vão para casa e falam: pai, aconteceu isso. Eles botaram, eu não sei como, pai, mas o dinheiro estava na nossa bolsa, e agora nossos irmãos estão lá, e eu vim porque o primeiro-ministro só vai soltar os nossos irmãos se ele ver o Benjamim. Nossa, o pai desesperou. O pai desesperou: não, já perdi o José, eu não posso perder meu filho. Pode imaginar a tortura? Pode imaginar, não? Que ele conhece Benjamim. Mas em algum momento, o José dentro do palácio do faraó, na sua sala, no seu escritório, sei lá onde, diz a Bíblia que o José anda de lá para cá e solta um grito, um que o faraó escutou o grito do José. Todo mundo pensou: o que aconteceu? E antes que ele conversasse com o faraó, ele vai apressado na fila onde compra comida e diz para aqueles israelitas: tira a capa do egípcio, olha bem nos olhos deles assim, em hebraico: ei, vocês não estão me conhecendo? Sou eu, José, o vosso irmão. Sabe o que aconteceu? Cumpriu-se o sonho. Todos eles se ajoelharam diante dele. Mas não só se ajoelharam adorando, se ajoelharam descobrindo o pescoço, porque a foice cairia sobre todos eles agora. E José diz: levantem-se. E eles falam: como? Nós sabemos que temos que ser mortos. Nós te vendemos como escravo. Para aí. Qual foi a segunda fuga de José? A primeira, ele fugiu do que tinha que ter fugido. A segunda fuga do José foi a fuga do perdão. Tem brasileiro que está aqui há 15 anos. Quando eu morava em Boston, eu conheci uns valadeirenses que estavam há 25 indocumentados. 25 anos. E um dia conseguiram o green card. Não me pergunta como, esses milagres que brasileiro consegue produzir. E a primeira coisa que o meu amigo fazia quando ganhava um green card era voava para o Brasil e ficava 6 meses lá. Voltava um dia antes de esperar os 6 meses. Porque ele tinha saudade daquele torresmo, tinha saudade daquele porco pururuca, tinha saudade daquele feijão tropeiro, daquela farofa, daquela cocada, daquele doce de leite, daquele pão de queijo. E de algumas pessoas: deu água na boca? Não deu? Eu ainda não jantei. Do cheiro da terra, das pessoas, de beijar, abraçar todo mundo. Primeira coisa que a gente faz quando tem o green card é ir para o Brasil, né? A maioria é assim. Tinha uma menina na igreja que falou assim: sabe, pastor, minha mãe sempre ora pedindo um carro verde para Deus. Eu falei: é mesmo? Falou: é. Eu falei: irmã, sua filha diz que você sempre ora pedindo um carro verde para Deus. Eu? Você está doido? Chamou a menina: filha, que história é essa da mãe pedir um carro verde? Mãe, eu vejo a senhora de joelho toda noite no pé da cama. Falou assim: Senhor, me dá um green card. Mami, green card means carro verde. Brasileirada é ótima no inglês, né? Já viu cantar parabéns a você? Happy passarinho day. Já viu, né? A gente fala passarinho, não fala nascimento. É difícil a diferença. É birth para birth. É difícil. Mas o José, ele não ganhou green card. Ele ganhou cidadania direto. De escravo, encarcerado, a primeiro-ministro do país mais importante, mais poderoso do mundo naquela época. Ele passou de escravo encarcerado a ricaço. Ricaço. E o homem mais importante do mundo depois de Faraó.
E sabe o que ele fez? Nunca voltou à sua casa. Porque ele tinha amargura e tinha ódio daquele lugar e daqueles irmãos. Ele fugiu de ir lá. É interessante que às vezes a gente foge tanto, que dá a volta e encontra as próprias costas. Olha o nome que ele deu para os filhos dele: Manassés, Efraim. Ele botou a amargura dele, a raiva dele, o ódio dele em cima dos meninos. Porque Manassés significa esquecerei o sofrimento na casa de meu pai. É o significado do nome. Como que ele vai esquecer se toda hora que ele fala Manassés, significa, esquecerei o sofrimento da casa do meu pai. Vem aqui, o pai está te chamando. Ele jogou nas costas do menino uma raiva que era dele, porque ele estava fugindo do perdão. E Efraim? Efraim significa, fiquei rico na terra onde me venderam como escravo. Olha o nome que ele botou no menino. Fiquei rico na terra onde eu fui escravo. Vem aqui, papai está chamando. Olha. É a mesma coisa que você, lá no Brasil, tomar um coice de um jegue, seu filho nasce e fala, você vai chamar jegue, para eu esquecer do coice. Jegue, vem aqui. Nunca vai esquecer, porque chama o jegue toda hora. Olha que doideira. Pelo amor de Deus. Vai escolher bem o nome dos seus filhos. Não vai botar Nabucodonosor, olha o nome. Nabuquinho, vem aqui. Ai. Por que ele pôs esses nomes nos filhos? Porque ele estava fugindo do perdão, ele tinha raiva, ele tinha amargura. E quando os irmãos dele vêm ali, de maneira cruel, ele começa um processo de vingança, botando-os para sofrer como eles o botaram para sofrer. Acusando-os de coisas que eles não fizeram, como ele foi acusado de coisas que ele nunca fez. O José estava fugindo do perdão. O que acontece quando você foge do perdão? Por que é difícil perdoar? Porque quem perdoa paga a conta. Vamos fazer de conta que o Melo, que está aqui na minha frente, me deve $100 mil. Que tal, Melo? Eu acho um número legal para você me dever. Passa Ricardo, fortão, e chega, Melo, tem uma coisa para te dizer. Estou pensando, vai quebrar o Melo, está me devendo. De costas para mim, Ricardo fala para o Melo, Melo, você não deve mais nada para Nassif. Eu vou lá, epa, como é que você diz para ele que ele não me deve mais nada? Ricardo vira com a pacoteira de dinheiro, está aqui, estou pagando $100 mil, livrando-o do que ele te devia, porque eu paguei para você. Então você já pode me dever esse montão que Ricardo paga. Só pode perdoar quem paga a conta. A Bíblia Sagrada diz que o escrito de dívida que nos era contrário diante de Deus, os nossos pecados, foi cravado na cruz por Jesus Cristo. Paguei com meu sangue. Por isso Deus pode nos perdoar, o filho dele pagou a conta. Agora, pode ser diferente também. Estou passando aqui, oi Melo, hoje é o dia, né? E o Melo fala, não tenho, não tem problema não. Você está perdoado. Quem pagou a conta? Eu mesmo. Diz a Bíblia no Novo Testamento que um cara devia $100 milhões para o rei.
Chegou o dia de pagar, ele não tinha. E a lei dizia: se você não tem, você vai preso, sua família vai presa, nós nos apropriamos de todos os bens e quando nós juntarmos a grana, a gente solta vocês. Era assim antigamente. O que eu acho legal ser hoje também. Aí o cara chegou lá e: Sua Majestade, dá para rolar a dívida mais para frente? Se o cara vivesse 400 anos ganhando o salário de um trabalhador comum, ele não juntaria aquele dinheiro. Era impagável a dívida. Impagável. O rei fala assim: meu servo, você está perdoado da sua dívida. Ele sai lá fora, encontra um amigo dele que devia 100 doleta. Opa! Meu relógio me diz que é hoje o dia de você pagar os 100 conto para mim. E o amigo dele fala assim: cara, eu não tenho hoje, dá para rolar a dívida? Fala: pode ir para a cadeia. Chamou a polícia e o cara foi preso. Um funcionário do rei estava na hora do café, percebeu a coisa, tirou o celular, filmou tudo e levou para o imperador. E disse: Sua Majestade, com licença, agora há pouco o senhor não perdoou uma dívida de milhões de um sujeito? Perdoei. Pois é, ele encontrou um amigo dele que devia 100 dólares para ele e ele não perdoou. Botou o cara na cadeia. O rei fala assim: chama o perdoado aqui. O sujeito vem: pois não, Sua Majestade, não lhe devo nada. Não, mas você vai preso e vai ficar lá até morrer. Qual é o ensino de Jesus? Primeiro, quando nós não perdoamos, nós enjaulamos a pessoa a qual nós não perdoamos. Quando nós não perdoamos, nós estamos dizendo para Deus que a gente não aceita o perdão que Ele nos deu, por isso Ele nos condena à prisão eterna. Está entendendo ou não? Um sinal de que uma pessoa foi por Deus perdoada é a capacidade, mesmo com dor, de perdoar. Mas quando nós não perdoamos, nós encarceramos a pessoa, nós encadeamos a pessoa, nós enjaulamos a pessoa. E se você não consegue perdoar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, todos eles vão para a jaula. O problema é que essa jaula é no nosso coração. E não tem de onde fugir no planeta Terra, porque as pessoas que nós não perdoamos moram no nosso coração, elas frequentam a sala de visitas do nosso coração. O José nunca mais voltou para Canaã, mas ele era prisioneiro, porque quando ele aprisionou os irmãos dele, no coração dele, por mais longe que ele estivesse de Canaã, ele tinha que carregar o peso daqueles 10 irmãos no seu coração. Sabe, tem pessoas que são prisioneiras da geografia do outro. Eu conheço pessoas que falam assim: eu não vou naquela igreja, porque tem um cara lá que me fez mal. Em outras palavras, você está me dizendo: você é prisioneiro da geografia daquele cara. A geografia que ele usa, você é impedido de usar por você mesmo. Você está se aprisionando do lado de cá. Eu jamais deixarei de pisar num lugar que é bênção para mim por causa de alguém que está lá que me faz mal. Eu vou lá para olhar para Deus e não para quem me faz mal. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou: Nassif, não vou mais na sua igreja porque eu vi um picareta lá. Falei: só um? Eu vejo 800. Isso era quando eu era da outra igreja. Falou: eu vejo um monte todo domingo. Quando eu me olho no espelho, eu já vi um. E agora eu vou te dizer uma coisa: os picaretas que estão na minha igreja têm mais chance de serem abençoados, perdoados e transformarem as suas vidas do que os picaretas que estão na rua. Eu preguei 10 anos no distrito de polícia da Rua Aurora, em São Paulo, para os presos. 2 celas de frente para 2 e um pátio. Pátio do tamanho desse palco. Celas para 12 pessoas com 60, 70 em cada.
e mais uns 15 no pátio, e eu entrava no meio deles. Por 10 anos, toda terça-feira eu ia pregar no terceiro distrito de polícia, na Rua Aurora, em São Paulo. E quando eu via assim, algum preso com camisa do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, que estava do lado de dentro da cela, eu chamava para briga. Falava, se tu é homem, vem aqui, vou te quebrar. Sou corintiano, vou quebrar você. Aí eu logo emendava, tá bem fechado o negócio aí? A aprisionarada dava risada. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Ouvir aqueles homens orando e recebendo a Jesus me fazia crer que eles eram mais soltos do que muita gente na rua, aprisionadas na sua amargura, no seu ódio. A cadeia é no nosso coração. A cadeia é no nosso coração. Um dia eu estava entrando na cadeia e o delegado falou assim para mim: seu pastor, tem uns 2 ou 3 aí da sua religião. Tá mal sua igreja, hein? Falei, evangélico? Ele falou, 3? Ele falou, a religião tá mal. Falei, o senhor podia entrar hoje lá na cadeia comigo? Lá na cela? Só ali na porta? Ele falou, para quê? Eu quero fazer uma pesquisa, mas eu queria que o senhor visse. O delegado falou, lógico, vamos lá. O delegado apareceu, os presos ficaram com medo. Aí eu cheguei lá e falei, é o seguinte, galera, ouvi dizer que tem crente aqui, cara. Quem é crente aqui, levanta a mão. E os 3 levantaram a mão. Crente sincero. Bandido. Aí eu falei, delegado, 3, hein? Ele falou, não te falei, tá, a igreja não está bem, não. Eu falei, um momentinho. Qual a sua religião, seu delegado? Eu sou católico romano. Eu falei, quantos católicos romanos tem? Aí um monte levantou a mão. Eu falei, delegado, é melhor o senhor cuidar da tua igreja que eu cuido da minha. Quase fui preso. Ele não gostou. Sabe, quando você não perdoa, você enjaula as pessoas no seu coração. E a energia de vida que Deus te deu para viver, você gasta doente, de tanto arrastar a jaula. O José falou, nunca mais piso em Canaã. Não adiantava, Canaã estava dentro do coração dele aqui no Egito. Outro dia eu estava na cama agitado, porque eu estava com a raiva de um sujeito, querendo matar ele. Eu confesso que eu já não sei mais se eu sou pastor, depois de confessar isso para você, mas... E eu estava me virando na cama para lá e para cá, não conseguia dormir. Lúcia estava dormindo, dali a pouco Lúcia deu uma gemida. E rainha, quando geme, você fica quieto, né? Ela falou, Mas dali a pouco comecei a me virar para cá. Ela sentou na cama e falou assim, bem, eu casei só com você. Eu não quero mais ninguém nessa cama comigo. Dá um jeito de tirar toda essa gente daqui. Como ela sabia? Porque as pessoas que você não perdoa, até para a cama vão com você. Eu vou fazer um cruzeiro com a minha esposa. Aquelas pessoas não entram no cruzeiro com você. Já notou como cabine de cruzeiro apertada? Fica mais ainda. Onde você vai, os encarcerados do seu coração te acompanham. Mas talvez você diga assim para mim, Nassif, eles não merecem perdão. Você acha que os irmãos do José mereciam perdão? Botaram luto inútil no coração do Jacó por 20 anos. Só aí deveria morrer a chicotada. Venderam o irmão deles como escravo que não tem 15 anos de vida útil. Mataram a prestação, menino. Você acha que eles merecem ser perdoados? As pessoas que você não perdoa, elas não merecem ser perdoadas. Mas o problema não são elas. O problema é você. Elas não merecem. Mas você não merece adoecer
por causa delas morando aí no seu coração. Quando você perdoa, é como abrir as portas da jaula e dizer para elas: saiam. E quando a última sai, até a jaula desaparece. E você se torna livre. A pressão alta regula. A ansiedade diminui. A depressão acaba. O desânimo vai embora. A dor de estômago desaparece. Intestino preso solta. E às vezes solta uma vez. As coisas que não conseguiam mais, não posso falar, comece. Tudo melhora quando você abre a jaula e diz: saiam. Mas tem um custo. Você não pode mais cobrar deles. Pastor, se eu perdoar, eu tenho que gostar? Não. Se eu perdoar, eu tenho que viver com eles? Não. A não ser que seja sua esposa, seu marido, seus filhos. O que você tem que fazer? Pastor, se eu perdoar, eu tenho que esquecer, né? Não. Quem perdoa esquece? Não. O que muda então quando eu perdoo? A sua atitude para com essa pessoa. De duas maneiras. Primeiro, você nunca mais vai falar dela para ninguém. Está vendo aquele cara ali, ó? Ele foi um maior trapaceiro, ele acabou com a minha vida, mas eu perdoei. Nunca mais vai falar mal dele para ninguém. Presta atenção. Se eu pegar aquele menino ali, o Moisés, e vim aqui para o Marcelo e falar: Marcelo, Moisés é um mau caráter, Moisés mentiu para mim, Moisés acabou com a minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu assassinei a moral e o caráter do Moisés no coração do Marcelo. E a Bíblia Sagrada diz que o assassino não vai para o céu. Precisa se arrepender antes de ir. Deu para entender isso? O que quer falar mal dos outros é assassinar no coração a quem você fala, a personalidade e a moral de quem você fala. Então o que vai acabar quando eu perdoo? Eu nunca mais falo daquela pessoa a ninguém. Não preciso ficar falando: eu perdoei aquela pessoa, eu perdoei aquela pessoa, eu perdoei aquela pessoa. Nunca mais. Segundo, o que muda é a minha atitude para com aquela pessoa. Se eu estou dirigindo o meu carro, passando na estrada, e eu a vejo do lado de fora do automóvel, com o carro com o pneu furado, e a pessoa com a mão na cabeça, eu paro no acostamento, volto, eu lembro de tudo que essa pessoa fez para mim. Pergunto para ela: posso te ajudar? E vou ajudá-la, porque eu a perdoei. Agora, sabe o que acontece com você? Quando você não perdoa, você adoece. Você sofre. E o seu sofrimento é azedo, é amargo. E tudo que é azedo, que é amargo, contagia as outras pessoas. Você faz a vida das outras pessoas azeda e amarga. Você briga com seus filhos, briga com teu cônjuge, briga no trânsito, briga em todo lugar, porque você está azedo e amargado, porque está cheio de gente na jaula do seu coração. E o que acontece quando você perdoa? Olha o José, naquela sala ele grita, porque ele não queria perdoar, mas ele cria em Deus. Acho que Deus estava falando para ele: perdoa, cara. E quando ele volta e fala: mano, sou eu. E eles ajoelham para tomar a foice no pescoço. Não, levanta, levanta. E os meninos falam: não, Zé, nós te vendemos como escravo, não tem outra alternativa, nós vamos ser mortos. Ele, não! E olha o que ele fala para os irmãos: não foram vocês que me venderam como escravos,
Foi Deus quem me trouxe ao Egito para hoje ser o vosso Salvador. Quando você perdoa, novas perspectivas abrem diante dos seus olhos. E você começa a perceber que apesar da dor, apesar do abandono, apesar da acusação falsa, apesar da escravidão, apesar da cadeia, apesar do abandono, apesar de tudo, você sabe, Deus está no controle. Tem uma mulher aqui conosco hoje nos visitando. Eu sei que eu vou sair da câmera, vocês podem ficar bravos. Kátia, eu não falei nada para você, mas fala para mim, você estava louvando aqui com os braços para cima, agradecendo a Deus. Você já enfrentou um câncer? Não. 7. 7. Pode falar 1 ou 2 onde foi? Começou no útero. Arrancou? Sim. Teve que arrancar. Aí ficou livre. Fiquei. De quê? Veio outro, né? No ano seguinte foi nas linfas, no sistema linfático. E o último? Foi no pâncreas. Como foi o último tratamento? Pesado. De todos os cânceres que essa mulher enfrentou, o último ela fez um tratamento que precisava ficar 28 dias internadas e uma químio a cada 8 horas. 2 paradas cardíacas. Sabe o que eu disse para a Kátia? Tu é teimosa, Jesus quer te levar e você não vai. Mas sabe o que é interessante na vida dessa mulher? É uma Josefa. Não importa o que aconteceu, ela ainda crê que Deus me ama. Quando eu olho para o meu passado e vejo as coisas que fizeram contra mim, meu pai, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava de office boy, sabe o que é isso? Eu quero o pessoal dos papeizinhos prontos. Eu comprei a prazo uma grade de ferro para pôr na porta de casa. Que não tinha grade na porta de casa, no quintal, no muro, não tinha muro, não tinha nada. Eu comprei uma grade. Paguei em 8 prestações. E naquela época a gente descobriu que o papai, além das mulheres que tinha uma filial fixa. E nós perguntamos para o papai, o senhor quer ela ou a gente? Ele disse, ela. E papai me fez pegar de uma ponta da grade, que era tão pesada, mas tão pesada. Ele pegou na outra, descemos 2 quadras, entregou no vizinho, pegou uma grande e disse, volta para casa. Ele vendeu aquilo para poder sair fora com a outra mulher. Descobrimos que o papai não pagava a prestação da casa. A nossa casa foi a leilão 2 vezes. Eu pedia para o meu chefe para ir no leilão. Nos 2 leilões, só apareceu eu. Leilão público, só tinha eu na sala. O leiloeiro falou, bom, não tem ninguém, escolhe a casa, lance mínimo é tua. Eu falei, eu só vim ver se alguém ia comprar minha casa, mas eu não tenho dinheiro. Levantava e ia embora. No segundo leilão a mesma coisa. Ninguém comprou. Nós fomos ficando na casa sem pagar até o dia do despejo. Com medo nós saímos, fomos morar num cortiço na Moca, em São Paulo. A gente tinha uma cozinha de 2 metros quadrados, um quintal de 8 metros de largura e um quarto de 4 metros quadrados, 18 famílias, 4 banheiros no quintal para as 18 famílias. Era o que o meu salário podia pagar. Eu, minha mãe, meu irmãozinho. Um dia eu escutei a voz de papai. Escutei a voz dele. Eu estava no quintal. Ele tinha entrado no quarto. Fechou a porta atrás dele para falar alguma coisa com a mamãe. Eu entrei correndo na cozinha. Peguei uma faca. E corri atrás do pai. E enfiei a faca nas costas dele.
Mas eu ainda era aprendiz e a faca não entrou. O pai se esquivou, saiu correndo para a rua e eu correndo atrás dele com a faca. E quando ele chegou na rua, eu joguei a faca, mas não pegou. Eu tinha 14 anos. Eu odiava o meu pai. Um dia eu conheci o Senhor. E eu me tornei amigo de meu pai. Nós fomos ao futebol juntos. Nós fomos assistir São Paulo e Flamengo. Papai era Flamengo. No Morumbi, 4-3. Eu vi um gol do Zico. De cabeça, no ângulo, eu estava atrás do gol com o papai. Daquele dia adiante, papai disse, nunca mais vou torcer para Flamengo. Falei, como, papai? Foi 4-3 para Flamengo. De hoje em diante eu só torço para Zico, meu filho. Quando o papai morreu, antes de morrer, ele disse, filho, eu sei que você é pastor, mas eu queria uma cerimônia islâmica no meu enterro. Eu gosto das rezas islâmicas. Você faz uma reza islâmica? Eu falei, deixa comigo, pai. Pai morreu. Pai era esperto, ele sabia que eu não ia fazer, ele chamou todo o pessoal da mesquita para estar lá no dia do enterro. Meia hora antes de enterrar papai, eu me aproximei dele. Tirei uma Bíblia pequena do bolso, botei em cima das mãos do pai e disse, pai, você me pediu uma cerimônia islâmica, né? Eu falei que eu ia fazer. Mas eu mudei de ideia. Eu vou fazer uma cerimônia evangélica. Tudo bem? Bem alto. Esperei 2,5 segundos e disse, pai, quem cala, consente. Tia Nazira, tio José, tio fulano, Yusuf, em árabe. Sabe por que pai tombou? Porque Deus ama vocês. Deus tombou meu pai para fazer você lembrar que um dia você vai tombar também. Isso serve para você. E só há 2 possibilidades de cair, ou nos braços de Deus ou nos braços do inferno. Só que a decisão a gente toma enquanto está de pé. Quer Jesus, tio Yusuf? Tia Nazira? Vocês querem Jesus? Os muçulmanos que estavam lá, a veia saltava. Pensei, lá fora só apedrejada. Eles foram embora. Um irmão de papai, com toda a sua família, mais tarde se converteu. Eu cuidei da mulher dele por alguns meses. Fui amigo dela. Porque ela não tinha onde ir, onde morar, nada. Quem perdoa, paga a conta. Mas você não tem noção de como é gostoso o exercício do perdão. A última pessoa que eu tive que perdoar esses dias foi Deus. Eu chorei e busquei o Senhor por 11 infindáveis dias pela vida de meu filho. Eu sabia que ele podia dar um sopro e tudo ficar resolvido. Mas no último dia o médico disse, pai, what do you do? Eu era a única pessoa autorizada. Eu disse para o doutor no meu bad English, Doctor, please, let him go to the heaven. Eu autorizei o desligamento das máquinas. Por quase 1 ano eu não conseguia cantar. Minha voz não saía para cantar. Toda igreja que eu ia, eu ficava olhando os hinos. Até que devagarzinho o Senhor abriu a minha boca.
E eu tive que perdoar. O meu Deus. Porque Ele ensina para mim que Ele me ama. Quando o Rafa nasceu, Deus me deu o Salmo 139. O médico disse, ele é mongoloide. Naqueles tempos dizia isso. Síndrome de Down. E o Senhor me deu o Salmo 139. E um versículo pulou os meus olhos com letras garrafais que dizia: Ele foi tecido e entretecido de maneira maravilhosa no ventre de sua mãe pelo Senhor. E eu sabia, Ele era a obra-prima da criação divina. Quando o Rafa partiu, o Senhor me disse, Salmo 139, bem grande na minha testa. E eu lembro que eu disse, Senhor, eu sei, Ele foi tecido e entretecido no ventre de sua mãe de maneira maravilhosa pelo Senhor. Eu já sei. E o Senhor disse, lê de novo. E quando eu fui ler o Salmo 139, saltou dos meus olhos. Todos os seus dias foram determinados e escritos por mim no seu livro. Então o Senhor me disse, não foi uma trombose, não foi uma falha, não foi uma bactéria, fui eu. Eu o trouxe para viver comigo e esperaremos o dia que você chegará aqui. Quem você não consegue perdoar? Você vai receber agora um papel, não importa que é tarde, pode distribuir. Todos vocês, um papel. E eu queria que você escrevesse nesse papel o nome de pessoas que te machucaram, que te feriram, que falharam, que te traíram. Cadê minha lata? Cadê minha lata? Rica, traz minhas latas aqui. Põe aqui no púlpito para mim. Segura o seu papel. Isso. Põe uma à minha direita, outra à minha esquerda, por favor. Aqui em cima, em cima. Isso. Quer experimentar um milagre na sua vida hoje? Escreve nesse papel o nome da pessoa que te machucou, te violentou, te roubou, fez o mal contra você, pequeno ou grande, não importa, mas que ele está aí, guardado no seu coração. E eu pedi ao Joelson que cante um pouquinho do Ele Me Ama, bem baixinho. E eu vou convidar você a escrever isso. Depois você pega esse papel, amassa com toda a força que você puder. Amassa, mas amassa o mais que você pode. Sai do seu lugar e joga no lixo. Joga no lixo. E você vai, ao jogar no lixo, está dizendo assim: você está perdoado, sai do meu coração para sempre. E joga no lixo. Você está perdoado, eu te liberto e eu me torno livre. Sai da minha vida, sai do seu lugar. E coloca esse papel aqui. E eu faço uma promessa para você: ninguém vai abrir. Depois nós vamos pôr numa lata e vamos tocar fogo. Eu quero que isso seja o símbolo, o marco de algo de maravilhoso que a partir de hoje estará acontecendo na sua vida. Há alguém que te machucou, que te ludibriou, te mentiu, te traiu, te roubou, te ofendeu, te violentou, te traiu, frustrou você. Escreve o nome ou os nomes nesse papel. Vamos cantar uma vez, Ele Me Ama. E se você já escreveu, você quer caneta, levanta a mão que eu dou. Nós temos caneta, se precisar.
Sai do seu lugar e pode vir. Joga no lixo. Apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ficar em pé. Se você jogou um papelzinho aqui, parabéns, você hoje é livre. E eu quero orar por você. Se você puder levantar uma das mãos ou ambas, como você quiser, num gesto de quem recebe, por quanto você já entregou, num gesto de quem recebe, quero orar por você. Senhor Jesus, as cadeias foram abertas, os cárceres foram rebentados, os cadeados e as chaves destruídas. E eu quero pedir a cada pessoa que jogou um papel aqui nesse latão de lixo, que o Espírito do Senhor agora encha os lugares que ficaram vazios. Enche, Espírito Santo, o coração, a mente. Enche a casa. Enche de alegria. Enche de paz. Enche, Deus, de bênçãos. Enche, Deus, de visões novas, de perspectivas novas, de horizontes novos. Cada uma destas vidas é a minha oração no nome poderoso e forte de Jesus. Amém. Amém. Tome assento. Um minutinho, preciso falar uma coisa para você. Satanás vai atacar você dizendo assim: cara, você acha que você jogou um papelzinho lá, tá tudo resolvido? Você fala assim: tá, no nome de Jesus tá. E o Senhor vai cuidar do meu coração. E você vai perceber mudanças. Quando José pediu perdão, os olhos dele se abriram e ele reinterpretou a vida. Aquilo que era motivo de amargura, ódio, tristeza, distanciamento, fuga, se tornou para o para o José: uau, esses caras não me fizeram mal. Deus não desperdiçou um sofrimento meu. Mesmo quando eu não via, Ele estava comigo. Mesmo quando eu não o sentia, Ele estava comigo. Deus usou tudo isso para eu ser hoje o salvador de meu povo. Obrigado, Deus. Lembra o ditado? Deus escreve certos por linhas tortas. Na verdade Deus escreve certo por linhas mais certas ainda. Nós é que enxergamos tudo assim. Mas se você sobe e vê da perspectiva de Deus,
Ele sabe o que está fazendo com você. Apenas siga crendo no caráter dele. Ele sabe o que é melhor para você e para os seus. Amém? Amém mesmo?